Fala pessoal, tudo bem? É, Gostaria de abordar aqui um assunto interessante sobre válvulas, né? Às vezes para alguns ainda é alguma coisa assim meio que sem necessidade, né? O ajuste de válvulas. Consta lá, né, no manual de manutenção do Honda, o Fit, City, ou seja, a linha Honda, né? A linha Honda tem aí uma programação de manutenção a ser executada e nela inclusive está a questão do ajuste das válvulas com intervalos de a cada 40 mil quilômetros, né? Vou falar especificamente do Fit, City, WRV, né, que tem o mesmo motor. É, Lá no manual de serviços consta uma gama de ajuste, né? A válvula de admissão de 0,15 a 0,19 milímetros, a válvula de escape, né, de 0,26 a 0,30 milímetros, né? E eu acredito assim que ainda há uma certa indecisão sobre qual valor exatamente deixar. Deixo mais aberto ou deixo mais fechado, né? No manual de serviços pede, inclusive as concessionárias também pratica essa programação, né, de ajustar as válvulas tanto de admissão como de escape para folga mínima, né? Admissão 0,15, escape 0,26, né? Isso praticamente um protocolo na concessionária Honda, né? É um padrão que eles seguem. E não esquecer nunca, né, que esse valor com motor a frio, né? Sempre. Você deixa o carro de manhã cedo, né? E só retira no final da tarde. Por quê? Porque ele só vai realmente colocar a chave no carro estando em temperatura ambiente ou exatamente frio, né? Um exemplo, se deixar o carro na concessionária no final de tarde, né, vai retirar no outro dia, ainda perto da hora do almoço, por quê? Porque o motor estava realmente frio, né? Então pratica-se dessa forma para que não há erros, né, no comportamento das válvulas, né? E há quem ainda, né, lógico que tem muitos e inúmeros profissionais e tem uma galera que opina em deixar as válvulas com folga máxima, né? Admissão 0,19 e escape 0,26, ou perdão, escape 0,30, né? E assim, estando com o motor frio, esse valor fica ruim, né? Eu tô comentando isso, aproveitei esse gancho para comentar porque eu já ajustei meu carro nessa condição. Eu tenho um Fit, né, um EXL 2009 automático e já ajustei também de alguns amigos clientes e infelizmente se ajustar com essa folga nesse clima do nosso Brasil, que é um clima quente, né, dificilmente você pega a temperatura negativa, né? Então, o que que acontece? Se ajustar com folga máxima, fica péssimo, fica péssimo. Inclusive, tem alguns profissionais que às vezes costumam falar assim: ah, eu vou ajustar tudo com folga máxima porque esse carro tem um detalhe crítico de ficar com válvula presa, né? E, tipo assim, não tem que criticar ninguém de jeito nenhum, né? Cada um sabe aí o que é melhor fazer. Mas para mim, meu ponto de vista, né, respeito todos, mas meu ponto de vista é outro, né? Inclusive, né, quando eu fui fazer os ajustes e tal, conversei com um amigo meu na concessionária, qual que era o padrão que eles seguiam, né, para mim poder fazer igual e testar, sendo que eu já havia testado outras condições, já tinha deixado com 0,17 admissão, 0,28 escape,
fica bom também, porém o intervalo ele dura pouco, né? O que eu quero dizer com isso? Com transcorrida aí os 40 mil quilômetros, precisa ajustar antes. Por quê? Porque a válvula acaba adquirindo folga, né, mais cedo. E foi essa a experiência que eu tive, né? E o que acontece? Aquelas válvulas que foi ajustado com 0,28, por exemplo, se não for bem criteriosamente com as lâminas, na hora de conferir e ajustar, acaba ficando um pouco mais de folga, né? E o que acontece com isso? Transcorrido aí aproximadamente uns 20 a 25 mil quilômetros, o carro já começa a ficar ruim, já começa a manifestar o consumo, né? O consumo um pouco mais alto. Nas subidas você sente que o carro perde potência, né? Nas retomadas de velocidade, o carro também não fica bom de resposta, ele demora a embalar, né? Você praticamente quase nem sente o IVTEC entrando, ou seja, muitas das vezes o IVTEC nem entra, né? Por que eu digo isso? Porque é perceptível. Você acelera até um certo ponto, segura ali naquele ponto o acelerador e apenas segura, né? E dentro de alguns instantes você vai sentir o motor encher e o carro deslanchar. Então esse é o ponto em que o IVTEC foi acionado, né, para corrigir o torque do motor e elevar um pouco mais a potência, né? Então, o que eu queria deixar é, como argumento, né, e como um fato assim para se pensar, né? Então, com base nessa consulta, né, que eu fiz a concessionária, né, com esse amigo, então a partir daí eu passei a ajustar a folga de válvula dos Honda que eu atendi, né, inclusive o meu, né, todos com folga de válvula mínimo. O que é mínimo? É o valor menor, né? A válvula de admissão com 0,15, né? A válvula de escape com 0,26 milímetros, né? E isso com o motor a frio, certo? Aí você retira as velas para descarregar a compressão dos cilindros, né? Tem que ter muito cuidado porque outro detalhe interessante é que a lâmina de 0,28 milímetro, ou perdão, de 0,26 milímetro, você praticamente quase não acha no mercado de ferramentas, né? Então tem que procurar com lupa, né? Ou fazer alguma combinação de lâminas que dê aí no resultado de 0,26 milímetros, que é mais difícil, né? Então era isso que eu gostaria de deixar aqui, né, como um comentário importante, entendeu? E outro detalhe muito interessante também é quando for fazer o ajuste de válvula, um exemplo que seja lá no mecânico de confiança, não deixa, né, de lembrar ou perguntar ao mecânico qual é o valor de folga das válvulas que ele vai deixar, certo? Porque o mecânico, por mais que ele é um mecânico de confiança, ele tem uma coisa lá na cabeça dele, né? Talvez ele não tenha acesso ao manual, ou são pouquíssimos aí que assinam aquela enciclopédia do Dr. IE, né, que tem muita informação naquela plataforma, né? Então, grande maioria, às vezes, um consulta o outro, né? Um liga para o outro profissional e fala: "Ô, quanto que é o valor da folga de válvula do Honda?" Você entendeu? Então, não é que isso o mecânico não é profissional, né? Ele é profissional. Acontece que ele não está aí munido, né, dos valores técnicos. Então, isso aí que às vezes acaba saindo alguma coisa diferente daquilo que se espera, né? Então, eu gostaria assim de deixar frisado, lógico, fica a critério de cada um, para que se deixe o valor, se quando leva o carro no mecânico, peça para ele o seguinte: olha, qual é o valor de folga das válvulas que você vai fazer, né? E nisso já leva até num papelzinho anotado. Vou fazer um pequeno percurso aqui, enquanto a gente vai se falando, né? Então, é importante que esse bate-papo com o mecânico acaba se ajudando a resolver muita coisa, né? Você toma conhecimento daquilo que o mecânico vai fazer no teu carro, não é verdade? E você também pode, talvez, sugerir ao mecânico o seguinte: olha,
amigo mecânico, eu preciso que você deixe a folga das válvulas do meu carro o mínimo possível. Aí o mecânico vai falar assim, não, mas eu sempre ajustei da outra forma, sempre ficou bom e tal, né? Mas aí você vai falar assim, não, mecânico, isso aí é uma coisa pessoal. Não troca, tipo assim, não questiona muito o mecânico, não. Que às vezes ele vai falar assim, o cara tá querendo me ensinar eu trabalhar, né? E outra, você cliente, nós clientes temos todo o direito, né, de exigir algo que a gente quer. Não, eu quero desse jeito, estou pagando para ser feito, né? Então eu quero desse jeito e pronto, né? Então nesse bate-papo você pode tomar conhecimento, né, daquilo que o mecânico vai fazer no teu carro, né? Você pode tomar assim o conhecimento se isso é interessante ou não é, né? Então, tipo assim, o que eu quero transmitir com isso? Uma coisa é certa, e até deixo assim bem aberto para quem quiser fazer a experiência, pode fazer, né? Que vai comprovar. A folga das válvulas, deixando no valor máximo, aqui no nosso clima quente no Brasil, não presta. Entendeu? Pode prestar e funcionar na cidade, para o seu uso urbano, que você anda aí em torno de 40, às vezes até 80 por hora ou até 100 por hora, numa marcha constante, né, sem muita retomada de velocidade, sem esforço para ultrapassagem. Então vai funcionar nessa condição, por quê? Porque você não está esforçando exageradamente o carro, o motor, né? Então por esse motivo vai funcionar, né? Mas uma coisa é certa, o dia que botar numa rodovia, que fazer uma viagem, que pegar a serra, o carro lotado, vai perceber que é uma porcaria. Infelizmente o carro não presta, o motor não presta para entregar potência nessa condição. Aumenta o ruído, demora a fazer retomada, enfim. E aí acontece uma coisa assim muito interessante que nunca dá para saber. Eu ajustei válvula tem pouco tempo, né? E não era pro carro estar assim, então não é válvula, é outra coisa. Aí começa a pensar às vezes que seja uma vela, que seja um injetor e tal, né? Quando na verdade não é exatamente. Pode ser muitas outras coisas, né? Então isso é bem relativo. Olha só para vocês verem, ó, uma pequena pegada aqui, ó. Então o que acontece? É uma coisa assim que às vezes um serviço, um reparo feito assim com pouco cuidado, né, sem a devida atenção, sem prezar exatamente os valores, né, acaba gerando outras consequências que depois é muito difícil de encontrar, né? Porque às vezes vamos dizer assim, ajustou válvula tem um mês e pouco e de repente percebeu que o carro não ficou legal, né? E aí é complicado para saber o que é que pode estar acontecendo, né? Embora que além das válvulas aí no motor, tem uma série de outras coisas também que pode contribuir, né, para que o carro tenha um desempenho mau. Eu estou falando exatamente das válvulas, tendo em base assim um motor que esteja bem cuidado, né? Tipo injeção eletrônica, velas de ignição, né? Filtro de combustível, óleo do motor dentro do prazo, né? Então são fatores assim que no mínimo tem que estar em ordem, porque o motor ele é um conjunto, né? E depende de todo esse conjunto em ordem para que tenha assim um bom resultado, uma boa entrega de potência, né? Beleza? Eu fiz esse pequeno trechinho e já vou voltar, né? Que eu queria só aproveitar, mas não deu para ir fazer muito legal do jeito que eu gostaria, né? Mas o que eu gostaria de deixar era mais assim essa informação desse bate-papo mesmo, para que eu possa, né, transmitir essa informação a todos, né? E com segurança. Com segurança quero dizer assim, com segurança no linguajar técnico, né? Eu tenho assim um pequeno ferramental, né, que me permite que eu faça alguns serviços, algumas revisões e tudo que eu faço são assim com bastante cuidado, com consulta, né, a manuais técnicos, né, os torques de parafusos, tudo de acordo conforme está no manual,
né? E eu achei interessante frisar essa questão das válvulas, porque sempre tem alguém precisando fazer esse reparo e às vezes pede para fazer e percebe que fez, mas parece que não surtiu efeito, né? E uma válvula bem ajustada faz muito efeito, pessoal, faz muita diferença no desempenho do motor, né? Fato, entendeu? Então, se porventura fez um ajuste de válvula e percebeu que parece que o carro ficou do mesmo jeito, então recomendo ou volte no mecânico e pergunte o valor das folgas de válvula que ele deixou, ou vá em outro mecânico e peça para ele fazer dessa forma, entendeu? A sugestão mesmo, eu faço isso assim, eu tô fazendo isso ponhando até a minha conta em risco, né, como sugestão ainda o melhor ponto para obter um bom desempenho no motor é o valor mínimo para folga de válvulas, admissão e escape, né? Beleza, pessoal? Quero deixar aqui o meu muito obrigado a todos que possam prestigiar o vídeo, possam tirar aí as suas conclusões, né? Não tô falando que nenhum outro profissional trabalha errado, né, ou que está errado, eu só estou dizendo sobre a informação técnica, né, e a necessidade, né, do bate-papo com o mecânico para que seja tomado aí a todas as informações, né, e para que aconteça aquilo que o cliente, né, que nós clientes estamos querendo que aconteça. Beleza, pessoal? Um grande abraço. E se gostou, não deixe de dar o joinha, viu? É muito importante pro meu canal. Agradeço a todos. Grande abraço, fica com Deus.